Eu tenho estado a falar nestes últimos domingos sobre um tema que é vivendo em equilíbrio. E nós vivemos em tempos que nos desafiam ao equilíbrio, porque estamos rodeados de desequilíbrio por todo o lado. Nós vemos isso nos discursos, vemos isso nas atitudes, vemos isso nos protagonistas da vida pública, seja na política, no desporto, onde é que quer que seja, estamos a ver constantemente esses desequilíbrios acontecer. O principal escândalo hoje no Reino Unido é que o Primeiro-Ministro e o Governo inglês estabeleceram medidas de contenção, proibição de ajuntamentos, enfim, e durante esse período veio-se agora a saber que na própria sede do Governo, em Downing Street, número 10, eram promovidas todas as sextas-feiras festas em que as pessoas estavam todas umas em cima das outras, umas 50 pessoas ou mais. O próprio Primeiro-Ministro parece que passou lá várias vezes, muito bem regadas a álcool, e agora isso veio-se a saber, e o cargo do Primeiro-Ministro está posto em causa e estão a pedir a demissão dele. Portanto, nós vemos desequilíbrio por toda a parte, ou seja, estarem a pedir às pessoas ou a impor às pessoas determinadas limitações que eles próprios não estão a cumprir. Mas vemos isso também não apenas na vida pública, também desequilíbrio na vida privada, como tenho dito aqui, com os problemas de violência doméstica, com outros tipos de crimes, um pouco por toda a volta. Então o mundo precisa de equilíbrio. Equilíbrio, desde logo, interior, espírito, o equilíbrio emocional. E nós já falámos sobre isso. Equilíbrio emocional, equilíbrio relacional, equilíbrio económico, nas finanças, na economia, equilíbrio espiritual. Nós já falámos aqui do equilíbrio emocional e agora vamos falar do equilíbrio relacional. E eu convido-vos a abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 4, para partirmos daqui para a nossa reflexão esta manhã. Evangelho de João, capítulo 4. Aliás, vai aparecer ali, está ali, capítulo 4, versículo 3 e seguintes, e eu vou ler. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Está a falar de Jesus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde depois tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salve para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo.
E Jesus disse: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vendo o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Até aqui a palavra do Senhor. Este texto fala-nos de muitas coisas. E a primeira delas, talvez, é que nos mostra que para Jesus as relações humanas eram fundamentais. Diz aqui no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. E eu pus-me a pensar: necessário porquê? Porquê é que Jesus tinha que passar por Samaria? O que é que ele tinha tão importante a tratar em Samaria? Ele não tinha qualquer relação com Samaria. Ele era judeu. Não tinha qualquer relação com Samaria e os judeus não se comunicavam com Samaria. Porquê é que ele tinha que ir a Samaria? E alguns de vocês estão a pensar: ao pastor, está lá. Os discípulos foram comprar comida. Não foi nada por causa disso. Então, aquele mesmo Senhor que multiplicou milhares de pães, o pão e os peixes para milhares de pessoas, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou multidões, não tinha como resolver a situação para ele e para os discípulos, meia dúzia de gatos pingados? Não, não era por causa disso. Mas diz que era necessário. Sabe o que é que era necessário? Por causa da mulher de Sicar. Porque ele tinha que se encontrar com esta mulher. E nós entendemos pela palavra de Deus que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Ele precisava de se encontrar, era necessário encontrar esta mulher, por isso ele foi passar por Samaria. Não tinha necessidade de passar por lá, mas passou por lá. Sicar era uma aldeia próxima de Samaria e ele foi encontrar, sabendo que aquela mulher precisava de ouvir falar da água viva. Há algumas barreiras às relações humanas. Nós sabemos que existem. E nós, a partir desta história, podemos perceber que há aqui dois tipos de barreiras muito grandes. As religiosas. Porque judeus e samaritanos não se falavam, como diz a Escritura. Depois de Salomão, houve a divisão do reino, entre o reino do norte, com sede em Samaria e capital em Samaria, o reino do sul, com capital em Jerusalém, que era a Judeia e mais outra tribo, e as outras 10 tribos ficaram a norte, e ficaram 2 países independentes. Aquilo que até ali, o Israel, que até ali tinha sido unido, um só reino, passou a ser 2 reinos. E como um reino dividido em si mesmo não subsiste, claro que eles também não subsistiram, nem o reino do norte, nem o reino do sul, nem Samaria, nem Jerusalém, e por isso eles foram invadidos e foram levados cativos por forças diferentes. Então eles não se falavam, porque cada um achava que o culpava o outro da divisão do reino, cada um achava que o outro é que estava errado, ou como acontece hoje, não é? Como nós lidamos com pessoas um pouco diferentes de nós, achamos que os outros é que estão mal, nós é que estamos certos. Portanto, as barreiras religiosas são um impedimento nas relações humanas. Mas também as barreiras culturais. Porque em todo o Médio Oriente, ainda hoje, uma mulher não pode falar sozinha com um homem, num lugar público, se não estiver acompanhada por um homem da sua família. Portanto, parece mal. Parece mal. É uma barreira cultural que persiste ainda hoje. Não tem a ver com a religião, tem a ver com a cultura. E a verdade é que Jesus estava-se a borrifar para a cultura, estava-se a borrifar para as questões religiosas, para as questões culturais, porque para ele havia valores mais altos que se levantavam. E por isso ele não se preocupou com isso, nem com questões culturais, nem com tradições religiosas. Ele foi direto àquilo que interessava. E ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando ela questionou: mas tu és judeu, eu sou de Samaria, porque é que estás a falar comigo? Como que diz? Isto não está dentro dos cânones, não está na norma. E ele disse: se tu soubesses as coisas como são, tu pedirias esta água viva. Irmãos, porquê é que nós perdemos tempo
com coisas que são secundárias? Porquê é que nós perdemos tanto tempo com coisas que são secundárias, que não são essenciais no reino de Deus? Que não são essenciais para aquilo que, como nós ouvimos aqui o pastor José António dizer, há duas coisas que caracterizam a igreja, essencialmente, um é o evangelismo, outro é as missões. Porquê é que nós gastamos tanto tempo com outras coisas que nada têm a ver com isto? A verdade é que a mulher respondeu à mensagem de Jesus. Embora tenha respondido com uma perspectiva, com um olhar mais material do que espiritual. Porque ela disse-lhe assim: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Ela pensou na questão material, não na questão espiritual. A mensagem que Jesus estava a passar era da água viva, era uma mensagem espiritual. Já não estava a falar daquela água que se bebe do poço. Estava a falar de uma água espiritual. Onde depois tens a água viva, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e o seu gado. Ela de facto queria aquela água. Não estava bem a haver como. Isto é bem a imagem daquilo que nós vemos, muitas pessoas hoje, um pouco por todo o lado, que anseiam por paz, que anseiam por encontrar um sentido para a sua vida, mas não estão a ver como. Então tentam desta maneira, tentam daquela maneira, tentam de outra maneira, tentam através de substâncias, tentam através do álcool, tentam através das drogas, tentam através de uma vida, enfim, esquisita, tentam através de filosofias, enfim, tentam através de tudo e mais alguma coisa. Porque elas querem encontrar essa paz, querem encontrar esse sentido para a vida, como esta mulher queria encontrar, mas ela não sabia como. Como é que tu vais tirar essa água especial se tu não tens com que a tirar? E o poço é fundo. Mas Jesus não se desviou do cerne da sua mensagem. Ele não se preocupou em dizer: mas eu arranjo aqui um balde no estante e uma corda. Não, ele não se desviou da essência da sua mensagem. Ele continuou sempre no mesmo registro, sempre centrado na essência da sua mensagem. E disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água de salto para a vida eterna. Amém? Amém. Não se desviou da sua mensagem. Não se desviou, apesar de ela andar ali à volta, não é? Não no centro da mensagem, mas Jesus continuou a insistir. Amém? Nós não podemos desviar-nos da mensagem do Evangelho. Não podemos andar ali à volta. Não podemos andar aqui a pregar autoajuda. Não podemos andar aqui a pregar, a dizer coisas bonitas para as pessoas se sentirem bem. Tem que ser a palavra de Deus. Amém? E a verdade é que a mulher respondeu a essa mensagem. Acabou por responder. E ao responder revelou a sua necessidade mais profunda. Não é? Porque ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela começou a perceber que a água não era aquela propriamente. Era outra água. Era um símbolo. Era uma representação. Era uma metáfora. Era qualquer outra coisa. E ela disse: eu quero. Que é para eu não ter que vir aqui tirá-la. Porque esta mulher era uma mulher com uma vida estranha. Já tinha tido 5 maridos, agora vivia com um homem que não era seu marido. Possivelmente tinha que ir mais que uma vez por dia ao poço buscar água. O poço ficava um pouco fora daquela aldeia. E ela expunha-se perante a opinião pública e devia ser uma mulher falada. Não é? Uma mulher que já teve 5 maridos naquela altura e que agora vivia com um homem que nem sequer era marido. Devia ser uma mulher falada. E portanto, não era agradável para ela ter que ir ao poço buscar água. Diz que estava ali a fonte de Jacó. Olha, irmãos, há fontes que não saciam a sede, apenas disfarçam. Ela invocou Jacó porquê? Por uma tradição religiosa. Mas nem a tradição, nem a religião saciam a sede mais profunda do ser humano. Não é a religião. Porque se assim fosse, estávamos todos muito bem. Não é? O mundo estava bem. A maior parte das pessoas estão ligadas a uma religião, não é? No mundo. Não é uma tradição que sacia a sede das pessoas.
A importância dos antepassados nestes povos era maior do que ainda hoje nós temos, mas de qualquer forma não era decisiva, não resolve a situação da sede mais profunda que o ser humano tem dentro do seu interior. A verdade é que só depois da mulher aceitar a água viva, a palavra, é que Jesus a confrontou com os erros da sua vida. Só depois dela dizer, dá-me dessa água, é que Jesus passou a um outro estádio. Passou a uma outra etapa. E então naquela altura, Jesus disse, vai lá buscar o teu marido. Porquê? Porque Jesus conhecia a sua história de vida. E naturalmente que para um judeu religioso, ortodoxo, ele para já nem devia estar a falar com ela, ali sozinho. Porque isso ia contra as normas sociais. Depois ia contra a tradição religiosa estar a falar com uma mulher de Samaria, sendo ele judeu. E depois, ainda por cima, uma mulher falada, uma mulher com uma vida dúbia, esquisita, não é? Mesmo especialmente para os padrões da época. E a verdade é que Jesus passou por cima disso tudo. Porque ele, para lá de todas essas barreiras, ele viu ali uma alma sedenta. É a palavra. Uma alma sedenta. De sentido para a sua vida. De paz e de sentido para a sua vida. Bom, ele disse que vai lá buscar o teu marido, e ela disse, não tens 5 maridos, e Jesus disse, pois eu sei, tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Bom, eu sei essa história então, ó Senhor, vejo que és profeta. Depois de passar essa fase, é curioso que a mulher ainda se perdeu em questões religiosas e teológicas. Porque ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, olha lá, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, vós judeus, o lugar onde se deve adorar. Ela foi buscar uma questão teológica, uma questão religiosa. Mas Jesus respondeu acima das disputas teológicas. Ele falou acima disso, porque ele está acima disso. Jesus está acima de todas as disputas religiosas e teológicas. Ele é o Senhor. Amém. O que é que ele disse? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas que ele será adorado em espírito e em verdade. Não é neste monte, o Monte Gerizim, que ficava ao lado de Samaria, onde os samaritanos costumavam desenvolver o seu culto, nem será em Jerusalém. E em Jerusalém ainda estava lá o templo. O templo ainda estava lá de pé. Mas a hora vem em que nem aqui nem lá, mas adoraremos a Deus em espírito e em verdade. Ele falou acima disso. Ele desvalorizou Jerusalém como centro de adoração, que era uma coisa que para qualquer judeu quase que dava uma condenação à morte. Ele desvalorizou, porque ele, além de ser perfeitamente homem, era perfeitamente Deus, e ele sabia que, passado algum tempo, ele iria à cruz do Calvário, o véu do templo se rasgaria de alto a baixo, e haveria uma salvação aberta a todos os povos e todas as nações. O Evangelho seria pregado a todos os povos e todas as nações. Não haveria mais montes, não haveria mais templos, não haveria mais lugares, não haveria mais cidades, mas todos adorariam a Deus em espírito e em verdade. E esta lógica evangelística é aquela que nós devemos ter. O que é que Jesus fez? Primeiro veio a mensagem de salvação, a oferta da água viva. Amém? A mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho libertador, a mensagem das boas novas. Primeiro veio o anúncio das águas vivas, a oferta da água viva. Só depois dela aceitar a água viva é que veio a ética cristã, a história dos maridos. Se calhar, se fosse hoje, muitos cristãos começariam pelos maridos. Chegavam ao pé de uma pessoa e, em vez de falar da água viva, iam falar dos maridos. Tu não podes viver assim e não sei o quê. Não. E só depois disso é que veio a resposta às dúvidas religiosas. Qual era o local de adoração? Mas porquê é que a Igreja de Cristo perde tempo a fazer exatamente o contrário? Porquê é que nós perdemos tempo hoje
a fazer exatamente o contrário. A Igreja de Deus no mundo, uma parte, quando falo em igrejas, nós sabem, estou a falar em geral e não estou a falar de toda a igreja, como é evidente. Porque é que perdemos tempo a falar de questões relacionadas com ética, a falar de coisas relacionadas com disputas teológicas, em vez de anunciar a água viva, porque é esse o cerne da mensagem de Jesus e deve ser a nossa mensagem, não pode ser outra. Porque é que as relações falham? Esta mulher tinha falhado as suas relações sucessivamente. Não sei se foi por culpa dos maridos, se foi por culpa dela, não sei. Também não interessa aqui. As relações entre duas pessoas dizem respeito a duas pessoas, nunca dizem respeito só a uma. E a verdade é que falharam. Porquê é que elas falham? Uma das razões é porque há, muitas vezes, expectativas muito elevadas em relação ao parceiro ou à parceira. Não é? Mas isto também acontece para as relações de amizade, não é só para as relações de amor. Para as relações de amizade. Nós temos uma grande expectativa na outra pessoa. E depois aquela pessoa não corresponde à nossa expectativa. E nós ficamos frustrados. E a nossa relação com aquela pessoa começa a ser beliscada. Porquê? Porque nós pusemos expectativas demasiado elevadas. Essa é uma das razões porque as relações falham. A outra são as interferências externas, ou seja, terceiras pessoas que se metem no meio. Quando falamos de casamentos, falamos dos pais de um, os pais do outro, os pais ou os sogros, que tantas vezes, ou outras pessoas da família, que tantas vezes, em vez de ajudar, ajudam a destruir uma relação. Não é? Só dão opiniões a mais, metem-se mais, interferem demais, esquecendo que aquelas duas pessoas têm uma vida, estão a construir uma vida comum, que diz respeito, antes de mais, a elas próprias. Interferências externas. Mas isto também acontece nas amizades. E também acontece em relações de trabalho, até em ministério. Eu lembro de uma vez, aconteceu que eu estava a falar com uma pessoa que trabalhava com outra, na igreja, uma responsabilidade sobre a liderança de outra pessoa, e eu como pastor, enfim, e essa pessoa veio falar comigo. E a outra que estava em liderança sobre ela ficou logo preocupada. Então foi logo chamar a outra à parte e perguntar: o que estavas a falar com o pastor? As coisas da minha palma. Como se agora o pastor não pudesse falar com as pessoas, ou as pessoas com o pastor. Isto é uma insegurança tremenda, não é? Revela uma insegurança terrível, não é? E, portanto, muitas vezes há estas inseguranças e interferências, etc. Outra razão porque as relações falham é por causa da dificuldade de aceitação da diferença. Muitas vezes nós não aceitamos aquilo que é diferente, ou temos dificuldade em aceitar aquilo que é diferente. Só que igual a nós não há mais nenhum, não há mais ninguém, porque aquela pessoa que fez aquilo que está aqui já não partiu o molde e já não fez mais nenhum e não faz mais nenhum. Não é? Porque já não está cá, já está lá em cima. Portanto, nós somos pessoas únicas. Somos pessoas únicas. E temos dificuldade, por vezes, em aceitar que a outra pessoa é diferente. Eu falo por mim. Temos, às vezes, dificuldade em aceitar que a outra pessoa é diferente. Que funciona de forma diferente. Tem um tipo de funcionamento diferente. Outra razão é a rigidez, a incapacidade de negociação a partir de necessidades pessoais. Porque duas pessoas têm necessidades diferentes. Podem ter necessidades comuns, mas algumas das necessidades de cada um são diferentes da outra pessoa. Isto acontece muito nos casamentos. Não é? E se as pessoas não tiverem capacidade de negociação, de negociar as suas necessidades, porque é normal que cada um esteja na expectativa de se ver satisfeitas as suas necessidades. É normal. É normal. Mas às vezes há um conflito de necessidades entre duas pessoas. Então é preciso as pessoas sentarem-se e conversarem. E ver, ok, qual é a tua necessidade? Qual é a minha necessidade? Como é que vamos resolver isto? Vamos resolver em conjunto. Mas quando há uma grande rigidez, pelo menos de uma das partes, ou de ambas, é difícil e as relações acabam por falhar. Outras vezes é a questão do egoísmo. A pessoa pensar apenas em si, em si, em si e nunca pensar no outro.
Outras vezes tem a ver com traumas do passado. Pessoas que transportam traumas do passado que não resolveram, que ainda hoje não resolveram e que estão a afetar a vida da pessoa hoje, no dia que se chama hoje. Mas as causas profundas das relações falhadas são normalmente, sempre, a sede de aceitação de si mesmo. A pessoa tem sede de se aceitar a si mesmo. A pessoa não consegue aceitar-se a si mesmo. Aceitar que é uma pessoa imperfeita, que é uma pessoa que está longe da perfeição, de aceitar que é uma pessoa que está a aprender. Cada dia que nós vivemos é um dia de aprendizagem, é mais um dia que nós estamos a crescer, em direção à maturidade, a aprender. Sede de reconhecimento. A pessoa tem necessidade de se sentir reconhecida. Sede de valorização pessoal. A pessoa tem sede de que os outros a valorizem e a reconheçam, mas tem sede de se sentir valorizada também. Sede de sentir amor da outra parte. Mas, irmãos, a tudo isto o amor de Jesus responde. Esta água viva responde plenamente. Se tu sabes que és amado incondicionalmente por Deus, então aceitas-te a ti mesmo, sentes-te reconhecido e sentes-te valorizado. Amém? Por isso Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Sou imperfeito, é verdade. Tenho uma obrigação para comigo mesmo e para com Deus e para com aqueles que estão à minha volta, que é ser melhor amanhã do que sou hoje. Que é caminhar em direção à perfeição. Não a tendo alcançado, como diz a Escritura, como dizia Paulo aos Filipenses, não o tendo alcançado essa perfeição, mas caminhando para lá, procurando ser mais parecido com Jesus. E quando eu faço isto, eu parto desta base fundamental, é que eu sei que sou amado por Deus. E por isso eu tenho valor. Eu tenho que me sentir valorizado. Eu sou reconhecido. Se Deus me ama, se Jesus se dispôs a morrer por mim na cruz do Calvário, é porque eu tenho algum valor. Se Jesus me amou a tal ponto, então eu tenho que responder a esse amor. Não só eu tenho que sentir que sou amado, mas eu tenho que responder a esse amor. E a maneira de nós respondermos a esse amor de Jesus é amando Jesus. E amando Jesus, amando a Deus, muitas vezes, especialmente, amando as pessoas que estão à nossa volta. O nosso irmão e o nosso próximo. Eu tenho dito aqui muitas vezes, irmãos, que não é possível servir a Deus a não ser servindo as outras pessoas que estão à nossa volta. É? Deus não precisa ter lá milhares de anjos de volta dele, não precisa que a gente vá lá servir, nem nós chegamos lá acima. Portanto, essa coisa de servir a Deus quer dizer, ser um servo de Deus quer dizer servo das pessoas, em nome de Deus. Que é assim que Paulo se identificava e os apóstolos se identificavam, e é assim que nós somos chamados a fazer. Mas também vale o mesmo para a questão do amor. Amarmos a Deus confirma-se e comprova-se na medida em que nós amamos aqueles que estão à nossa volta. E este é o nosso grande desafio. Porque é fácil dizer, eu amo a Deus, mas eu não falo com a minha vizinha que tem uma ofensa dela e portanto eu não falo com ela, ou não falo com aquele que não gosta da cara dele. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão, eu amo até o meu inimigo, pois Jesus disse, amai os vossos inimigos. É um grande desafio, não é fácil. Por isso eu não entendo essa pregação do cor-de-rosa, que muitas vezes se faz, que Jesus resolve tudo e responde a tudo e tens uma vida maravilhosa. Não, a vida de um cristão é uma vida de luta contra si mesmo, de negar-se a si mesmo, como diz a Escritura. Não é? Negar-se a si mesmo, negar a mim mesmo é negar os meus impulsos da minha carne. Porque se eu quero amar a Deus e se eu quero servir a Deus, eu tenho que amar aqueles que estão à nossa volta, à minha volta, e servir aqueles que estão à minha volta. Amém? E quando eu faço isso no âmbito das relações humanas, então é difícil as relações falharem. Amém? Vamos chegar em pé. Curvemos a nossa cabeça, fechamos os nossos olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estar neste lugar, Senhor, neste lugar abençoado, Senhor, de ouvirmos a Tua Palavra, de louvarmos em conjunto e de podermos, Senhor, ó Deus, refletir na Tua Palavra e deixar que essa Palavra, como uma água viva, ela possa entrar dentro de nós e saciar a nossa sede, Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que têm dificuldades nas suas relações humanas. Eu oro, Senhor, para que lhes dês graça e sabedoria, Senhor, para que eles possam superar essas dificuldades e essas relações possam ter sucesso, possam ser abençoadas, Senhor. Ajuda-nos depois a ter a postura certa, a ter a atitude certa, a ter a palavra certa, ó Deus, no momento certo, Senhor, para que possamos valorizar os nossos relacionamentos, Senhor. Ó Deus, e Tu possas ser coroado de honra e de glória através também dos nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo esta semana, Senhor. Dá-lhe a Tua graça, Senhor. Ó Deus, e proteção, Senhor. Eu oro, Senhor, também pelo nosso país, Senhor, nestes momentos que estamos a viver. Ó Deus, para que haja proteção para o Teu povo, Senhor. E verdadeiramente, e também para as pessoas em geral, para a população, Senhor. Que nós possamos superar esta pandemia, Senhor, esta dificuldade, estes obstáculos, esta gravidade da saúde pública, Senhor. Ó Deus, e nós possamos, aqueles que queremos em Ti, Senhor, possamos levantar, fazer o que nos compete fazer e levantar os nossos olhos para o céu, Senhor, e depender de Ti e confiar em Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, que nos amas incondicionalmente, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.